a resolução do exercício da lista de destilação, certa disciplina de operações unitárias. E o primeiro exercício que nós vamos resolver, né, trata de equilíbrio líquido-vapor em equipamentos do tipo flash, né? Então aqui está destacado o equipamento. Antes da gente começar a resolução do exercício em si, vamos lembrar aqui que é um equipamento flash, né? Então, lembrando o equipamento flash, né, ele é um equipamento de separação, né, que envolve separação entre uma fase líquida e uma fase vapor, certo? Uma coisa importante desse equipamento está envolvido somente um estágio de equilíbrio, né? Um estágio de equilíbrio. Uma alimentação. Temperatura e pressão, né, no equipamento são controladas, ou seja, existem dispositivos como válvulas e trocadores de calor que vão me ajudar a manter essa temperatura e essa pressão ajustada, né? Então é um grau de liberdade que eu tenho no equipamento. Então, nesse equipamento entrando, tem uma vazão que eu vou chamar de F, que é geralmente dado esse valor, é atribuído o nome dessa variável ao equipamento de separação por separação de fase por diferença de temperatura de ebulição, né? Então eu tenho a vazão F, eu tenho a composição de entrada, né? Se for uma substância binária, eu vou ter o XF1, né? E o XF do componente 2, certo? Então, controlada aqui a temperatura e a pressão, né? Eu tenho um estágio de equilíbrio aqui, então vai se estabelecer um equilíbrio de fases entre uma fase líquida, que é mais densa e vai ser removida no fundo do equipamento, e uma fase vapor, que eu vou chamar de V, e a fase líquida eu vou chamar de E, certo? Então a fase V vai ter uma composição do componente 1, Y1, se for uma mistura binária, né, que é a nossa hipótese, e Y2, essas duas. Então tem uma vazão total de vapor, ou kmol por hora, ou quilograma por hora, né? V é a vazão, e Y1 e Y2 é a composição de uma substância e do outra, né? Lembrando que se for um sistema binário, a gente vai ter que Y1 mais Y2, né? As frações molares vão somar 1. Né? Aqui no fundo do equipamento, então, estamos também permanentemente removendo o líquido, né? Então, se eu tiver uma mistura binária, eu vou ter o X1, composição molar do componente 1, e a composição molar do componente 2, e X1 mais X2 igual a 1. Outra coisa que vale lembrar também é que esse equipamento ele é muito importante, né? Ele é contínuo. Né? Então, continuamente está entrando essa corrente F e continuamente está saindo a vazão de vapor V e a vazão de líquido E, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso exercício, né? Então o que eu tenho aqui no meu exercício? Eu tenho, né, um equipamento de separação do tipo flash aqui, né? Então flash que é alimentado a vazão F numa dada vazão, ou seja, 100 kmol por hora, certo? É um sistema binário, né? E na alimentação eu tenho XF1 igual a XF2, que é igual a 0,5. Isso é dado, né, nessa informação. Então é uma mistura equimolecular. Então, mesma quantidade de moles que está entrando da substância 1 é a mesma da substância 2. Eu vou tirar aqui uma corrente de líquido, certo? Vou fazer com outra cor aqui. Uma corrente de vapor aqui, certo? Com a composição Y1, Y2. E a corrente de líquido aqui, né, vai ser X1, X2. Certo? Bom, então aqui a gente tem o nosso primeiro sistema, né, que é o isobutanol e acetona, e o equilíbrio líquido-vapor é apresentado através dessa curva de equilíbrio líquido-vapor.
né? Então, nossa substância é isobutanol e acetona, então uma mistura binária. Bom, então se isso aqui é um gráfico de pressão constante, né? Então, esse gráfico aqui é plotado composição da fase líquida e vapor em função da temperatura, certo? Lembra quando nós falamos, né, que esse tipo de sistema, esse tipo de equipamento, ele pode ter temperatura e pressão controlada. Nós estipulamos qual a temperatura e a pressão de acordo com a separação desejada, certo? Então aqui, para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente faz, nós estipulamos aqui, né, então a gente sabe que a mistura equimolecular, ela está entrando nesse ponto aqui, né? Deixa eu voltar aqui e fazer um pouquinho mais aqui. Tá? Então aqui é 0,5, né? Então aqui alimentação aqui é 0,5, né? 0,5 do componente 1 e 0,5 do componente 2, certo? Então, essa linha de alimentação, que é essa aqui, que é essa correspondência aqui, eu não tenho liberdade para mexer, é o que meu equipamento está recebendo, que pode ter vindo de um outro processo, de uma outra separação, de uma reação. Enfim, não tem como mexer nessa alimentação. Porém, eu tenho como escolher a temperatura, tem vários níveis de temperatura que eu posso escolher, e para cada nível de temperatura vai se estabelecer um equilíbrio da fase vapor, né, na fase líquida, e de acordo com essa temperatura que eu escolho, vai se estabelecer, né, um equilíbrio, e de acordo com esse equilíbrio que eu escolho aqui, com essa temperatura, se estabelece um equilíbrio, e com isso eu vou ter composições diferentes na fase líquida e na fase vapor, certo? Então o que vai acontecer? O meu grau de liberdade é escolher em que temperatura esse meu equipamento vai operar, certo? Então a pergunta aqui que ela quer saber? Ela quer saber uma vazão para obtenção de uma mistura onde a vazão de líquido e vapor é a mesma, certo? Ele não está preocupado na composição, ele quer saber em que temperatura que eu vou ter, que eu vou precisar, certo? E nessa temperatura qual vai ser a composição do líquido e do vapor, certo? Então a gente tem N temperaturas possíveis aqui nessa faixa aqui, onde nós teríamos separação de fases, tá? Certo? Se aumentar mais a temperatura aqui, eu vou ter só vapor, e se aumentar a temperatura abaixo aqui, eu vou ter só líquido nessa região, certo? Não é isso que eu quero. Então, eu quero escolher uma temperatura, né, cuja vazão seja a metade. Bom, se nós nos lembrarmos lá da regra da alavanca, né, a gente sabe, pela regra da alavanca, que a vazão é proporcional ao tamanho dos segmentos de reta, né? Então, por exemplo, aqui se eu escolher essa temperatura, né, a vazão de líquido vai estar relacionada a esse lado da reta e a vazão de vapor está relacionado a esse lado da reta. Notem que a gente não pode se confundir, né, que a composição do vapor é aqui, né, meu y vai ser medido aqui e meu x vai ser medido aqui, certo? Porém, certo? É necessário lembrar que as vazões estão em lados opostos, ok? Então, como é que eu faço para que essa vazão seja exatamente a metade de líquido e a metade de vapor? Bom, para a vazão ser exatamente a mesma, eu tenho que escolher uma temperatura onde esse segmento de reta aqui, que representa a vazão de líquido, seja exatamente igual a esse segmento de reta aqui, que é a vazão de vapor, certo? Eu escolhi aqui no meu sistema que na temperatura aproximada de 80 graus, né, então se a gente for traçar aqui a gente tem 75 graus, aqui a gente tem, digamos aqui a gente tem 80 graus, né, que teríamos 85 graus por aqui, né,
70, então a gente dividiria esse trecho em 3, então aqui teria 80, 85 e 90 graus. Então a gente olhando assim, fazendo as medições, tá? Eu peguei a figura original e eu descobri que se eu colocar na temperatura de 80 graus aqui, né? Certo? Eu vou ter esse trecho aqui aproximadamente 2,6 centímetros, tá? E aqui também aproximadamente 2,6 centímetros, certo? E isso daria exatamente a mesma vazão dos dois, tanto da fase da vazão de vapor, quanto da vazão de líquido aqui, certo? Bom, que composição que tem essa minha fase líquida e que composição que tem a minha fase vapor? Agora, essa é a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, então, o que é? Então, a composição do líquido eu leio nesse lado aqui, certo? Na curva de equilíbrio correspondente ao líquido, e a composição do vapor eu leio aqui na curva de equilíbrio relativo ao vapor. Lembrando que, né, a gente tem um sistema acetona isobutanol. O isobutanol ele tem a temperatura de ebulição maior, né, ele é menos volátil, o isobutanol está aqui. E a acetona é mais volátil, ela está aqui. Certo? Então, essa escala aqui, de 0 a 1, ela dá a pureza do isobutanol. Certo? Então, se nós pegarmos aqui a escala, então nessa escala aqui a gente tem 0,8 aqui de isobutanol, né? Então, 0,7 ficaria por aqui. Então, teria 0,70, 0,6, 0,7, 0,8. Então, teria 0,75 mais ou menos aqui. Então, aproximadamente 0,75, né, a fração molar de isobutanol na fase líquida e 0,25 de acetona na fase líquida. Certo? Na fase vapor, o que eu tenho? Né? Eu tenho, então, mais ou menos essa composição aqui, então quase metade, aqui um pouquinho menos da metade, então aqui na metade a gente teria 0,3, aqui nós temos, aqui seria 0,3, teria, por exemplo, 0,28 aqui, por exemplo, né? Então teria 0,28 de isobutanol na fase vapor, certo? E 0,72 de acetona. O que faz sentido, né? Porque a acetona é mais volátil, né? Ela vai estar mais rica na fase vapor, certo? Então, se nós fôssemos representar isso, né, na prática através de um equipamento, vou inserir mais um slide aqui. Então, nós teríamos assim, nós teríamos uma alimentação aqui de 100 kmol por hora, certo? 0,5 seria a composição de acetona, 0,5 de isobutanol, certo? Ok? Então, nós teríamos uma vazão, a gente viu, né? A gente escolheu a nossa temperatura de 80 graus aqui, estaria na temperatura de 80 graus Celsius, né? Certo? E nós escolhemos essa temperatura para que a vazão seja constante, cada um teria metade da vazão. E aqui a gente teria também 50 kmol por hora. Então, nós temos esse grau de liberdade no equipamento de escolher essa temperatura através, né, de um ajuste no equipamento, através do mexendo na pressão da válvula, mexendo no trocador de calor que vai fornecer calor aqui, né? Então, fase líquida, né, a vazão de líquido L vai ser 50 e a vazão de vapor também vai ser 50. Nós escolhemos essa temperatura para que, né, essa vazão aqui da fase de vapor que é representada por esse segmento e da fase líquida que é representada por esse segmento sejam iguais. Ok? Bom, e qual é a composição da fase de vapor? A composição da fase de vapor foi lida aqui, que nem nós vimos, né? Então é 0,28 de isobutanol e 0,72 de acetona. 0,28 de isobutanol e 0,72 de acetona. Ok? Certo? Então vamos agora para a fase líquida, né? A fase líquida
nós lemos ela aqui, né? E nós vimos que nós temos 0,75 de isobutanol aqui. 0,75 de isobutanol e 0,25 de acetona. Então, a acetona mais volátil está mais rica na corrente de vapor e o isobutanol menos volátil está mais rico na fase líquida. Certo? Ok? Então, essa parte A nós encerramos por aqui, certo? Continuando a questão B, então nós temos aqui, o que é perguntar na questão B? Quer saber em qual temperatura, né, nós obtemos uma vazão de 80 kmol por hora do componente mais pesado com pureza maior que 65% na fase líquida, certo? Bom, então a gente já sabe onde é que é a nossa alimentação, né, continua sendo uma alimentação equimolecular, né, equimolar, né? Então 0,5 a nossa alimentação, nosso F, né? Essa vazão aqui que está entrando no nosso flash, certo? E o que eu quero saber? Eu quero que o componente mais pesado tenha pureza maior que 65%. Bom, então vamos marcar onde é que o componente mais pesado está aqui, né? É o isobutanol. Eu quero que ele tenha uma pureza maior que 65%. Então aqui a gente vai marcar 0,7 aqui, 0,65 está aqui. Vou marcar uma setinha ali. O isobutanol vai estar com uma pureza maior que 65%, né, a partir desse ponto aqui. Então, a partir daqui, né, dessa barreira aqui, daqui para cá, o meu isobutanol está com a pureza maior que 65%, ou 0,65 em fração molar, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher, né, qual temperatura que eu vou escolher para o meu flash operar, certo? Só que eu vou usar essa temperatura aqui, ou vou usar essa temperatura aqui, ou vou usar essa temperatura. Uma coisa é certa, né? Eu tenho várias temperaturas para usar, mas, para o meu caso, eu só vou ter pureza maior que 65% na fase líquida, né? Então a curva da fase líquida é essa azulzinha aqui. Então essa aqui é a curva da fase líquida. Então eu só vou ter pureza maior que 65%, né? Para temperaturas maiores que 75 graus. Então daqui para cima, qualquer temperatura que eu escolher, até aqui, por exemplo, né, eu vou chegar nessa pureza de 65% da fase líquida, certo? Bom, tem mais uma restrição. Não basta só ser maior que 65%, mas eu tenho que ter uma vazão de no mínimo 80 kmol por hora, certo? Então posso ter várias temperaturas, pode ser aqui, né? Se eu alimentar nessa temperatura, eu vou ter uma separação na fase de vapor, que vai ter essa composição, mas eu estou interessado na composição da fase líquida, certo? Então, se eu alimentar nessa temperatura, aqui eu tenho, né, vou descendo aqui, 0,65 na fase líquida, molar, que é o que eu quero, certo? Do mais pesado, que é o isobutanol. Ok? Porém, agora tem minha segunda restrição. Bom, essa temperatura aqui, né, essa temperatura aqui também atenderia, essa também atenderia, essa também atenderia, porque eu quero uma pureza maior que 65% na fase líquida. Porém, eu preciso saber numa temperatura, né, que vai me dar uma vazão maior que 80 kmol por hora na fase líquida também, certo? E se nós formos lembrar lá da regra da alavanca, né, a vazão da fase líquida ela é lida aqui, né? Então, meu L, que é a vazão da fase líquida, ela é lida nesse trecho aqui, entre a alimentação e a reta de equilíbrio do vapor, e minha vazão de vapor é lida entre a alimentação e a linha de equilíbrio, certo? Então, o que vai acontecendo? Quanto mais eu vou aumentando a temperatura, né, e vai aumentando a minha pureza da fase líquida, ó, a minha vazão de líquido vai diminuindo,
certo? Então aqui quase não tem líquido, né? Certo? Então eu tenho que ver se esse ponto mínimo eu conseguiria essa minha vazão de 80 kmol por hora, certo? Bom, para saber isso, né, eu sei que eu estou alimentando 100 kmol por hora, certo? E a vazão é proporcional, a vazão da fase líquida é proporcional a esse trecho aqui, certo? Esse trecho aqui medido no papel, numa escala 1:1, que é como eu fiz o gráfico ali, eu achei 5,1 centímetros, o trecho todo. Não, o trecho todo, na verdade, né? O trecho todo é 5,1 e o trecho de líquido é 3,3. Tá? 3,3 dividido por 5,1, isso dá 65, se eu multiplicar isso aqui por F, né? Eu vou ter 65 kmol por hora. Certo? Ou seja, eu não atendo esses 80 kmol por hora que eu quero, certo? E se aumentasse a temperatura? Bom, se aumentasse a temperatura, né, tendência é cada vez mais esse trecho aqui ir diminuindo e a vazão da fase líquida ir diminuindo, certo? E se eu abaixo a temperatura, né, a tendência é eu aumento a vazão de líquido, mas não atendo a pureza mínima, que é os 65%. Ou seja, a resposta desse exercício, né, não é possível atender essa vazão com essa pureza, certo?